Matéria que a gente viu, ela já começa bem, né? Coloca a acusação da PGR, operações de desinformação, fake news, ataques às urnas. Sim, a acusação central tá clara. Diz que eles queriam minar a confiança nas instituições, nas urnas. Ok, mas olha só, a compreensão completa do impacto desse núcleo, ela parece depender de um detalhamento maior, né? Do que foram exatamente essas operações de desinformação que atribuem a eles. Ah, entendi. Você acha que falta especificar mais? Exato. O texto usa os termos, né? Operações estratégicas de desinformação, notícias falsas, ataques institucionais. São termos fortes. Sim, são. Mas assim, pelo menos nesse trecho que a gente analisou, não tem exemplo concreto, sabe? Nem a escala disso. Isso acaba deixando a dimensão real da acusação meio vaga, né? Principalmente para quem quer entender a fundo, avaliar mesmo se a alegação é robusta. Como está apresentada aqui? Fica aquela pergunta no ar: o quão estratégico foi isso na prática, né? O que diferencia de, sei lá, só espalhar boato? Perfeito. Então, a crítica aqui não é nem sobre a acusação em si, mas sobre como a descrição dela no material poderia ser mais palpável, talvez. Palpável, boa palavra. E que tipo de detalhe ajudaria a dar essa concretude para entender a tal dimensão estratégica? A apreensão desse relato que a gente está vendo, seria muito bom contextualizar melhor o tipo de desinformação ou o método de ataque que estão botando na conta desse grupo. Mesmo que resumido, né? Mesmo resumido, já daria mais corpo para a narrativa. Ou, sei lá, outra saída seria indicar onde achar mais detalhe. Olha, está na denúncia da PGR, página tal, se a fonte permitir, claro. Certo. Sem essa especificidade, esses termos fortes, operações estratégicas, correm o risco de soar meio genérico, sabe? Como jargão. Entendi. E exemplos concretos, o que poderia ser? Só pra gente visualizar. A gente pode pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, essa desinformação, ela envolvia criar e espalhar, sei lá, alegações técnicas falsas sobre as urnas. Algo que talvez exigisse um conhecimento específico para fazer, para fabricar, entende? Sim, tipo algo sobre o código-fonte, por exemplo. Isso. Seria útil saber se era nesse nível. Ou outra coisa. Eram ataques coordenados, sistemáticos contra pessoas específicas, tipo autoridades eleitorais, para minar a credibilidade delas na marra? Com alvo definido. Exato. Ou ainda, era mais sobre criar e bombar narrativas em rede social, talvez usando, sei lá, rede de bots, campanha coordenada. Se o texto dissesse, por exemplo, o grupo é acusado de criar vídeos virais com informações técnicas distorcidas sobre as urnas, pronto. Já daria outra cara, né? Bem mais concreto. Muito mais. A gente ia ter uma ideia melhor da natureza da operação e do porquê ela seria estratégica. Sabe, detalhar um pouquinho a natureza dessas ações ajudaria a diferenciar o que esse núcleo fazia de outras frentes da investigação. E a gente poderia avaliar melhor o peso do que está sendo dito sobre eles. Faz todo sentido. A acusação geral tá lá, mas a substância por trás do estratégico podia ser mais explorada. Fica bem claro agora. É isso. Ok, seguindo então, o material também destaca um ponto processual. O ministro Flávio Dino presidindo o julgamento pela primeira vez na primeira turma, agora que ele assumiu a presidência lá. Parece um fato relevante, né? Mas como a gente analisa isso de forma crítica? Então, explorar as possíveis implicações dessa presidência do Dino, nesse julgamento específico, isso poderia adicionar uma camada de análise contextual bem relevante para o material que a gente está vendo. Certo, porque a informação tá lá, né? Dino vai presidir pela primeira vez. É um fato. É um fato. Só que o texto, nesse trecho, pelo menos, ele não avança muito no e daí, sabe? Falta o porquê. Exatamente, porque essa informação é importante aqui, nesse contexto. Qual o histórico do Dino com esses temas? Desinformação, segurança das instituições, julgamento de militares. Ele tem alguma posição conhecida? Ou, sei lá, talvez a dinâmica da primeira turma mude com ele na presidência. Entendi. Tem alguma coisa na dinâmica da turma que torna essa estreia dele notável para esse caso? Pode ser.
a falta dessa análise contextual deixa uma lacuna, né? Quem lê buscando entender as nuances político-jurídicas fica meio, tá, ele estreou, e aí? Fica sem saber por que deveria prestar atenção nisso, né? Não é só dizer que ele é novo ali. A questão é o que essa novidade pode significar para o caso. Talvez pela experiência anterior dele, como você falou, ou pela composição da turma. Precisamente, para enriquecer a compreensão, seria interessante contextualizar um pouco por que essa mudança na condução pode ser significativa. Não é para especular, claro. Não, é trazer contexto. Exato. Trazer elementos que permitam ao leitor formar a própria opinião. Poderia mencionar, se for público e relevante, o histórico do Dino. Poxa, ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública até ontem, né? Sim. Lidou diretamente com ataques às instituições, desinformação. Então, essa experiência prévia dele, será que traz uma perspectiva diferente para esse tipo de caso? Ou, olhando para a turma, a chegada dele na presidência muda algum equilíbrio ali? Altera como temas sensíveis são pautados, discutidos? Poderia até mencionar como a primeira turma tem decidido casos parecidos, né? Sei lá, casos que envolvem liberdade de expressão versus desinformação, ou casos com militares. Exatamente. Levantar questões assim já estimula uma análise mais profunda do que só registrar a estreia. Faz sentido noticiar o fato, óbvio, mas a conexão entre essa estreia e as possíveis dinâmicas do julgamento, essa é uma área que o material podia ter reforçado, sabe? Dá mais substância para quem quer ir além da notícia superficial. Perfeito. Essa necessidade de contextualizar a relevância de um fato processual é chave mesmo. Muitas vezes a gente vê essas notícias de mudança de relator, de presidente de turma, mas sem explorar o impacto real. Pois é. Bom, vamos para o terceiro ponto, então? A composição do núcleo. O material detalha bem, né? São 7 réus. E chama atenção a quantidade de gente com vínculo militar ou de segurança. Sim, tem ex-major do Exército, major da Reserva, subtenente, tenente-coronel. E ainda o engenheiro que presidia um instituto ligado àquela pauta do voto legal auditável. Mais um agente da PF que já foi da ABIN. É um perfil bem específico. É, sim. E aí entra o ponto. A análise ficaria muito mais forte se conseguisse conectar os perfis individuais desses réus às funções que eles teriam tido na estratégia de desinformação que a PGR descreve. Fazer a ponte entre o quem e o quê, ou como. Exatamente. O trecho que a gente tem lista os réus, a patente, o cargo. Tá claro. Mas não estabelece uma ligação funcional explícita, tipo como a patente X ou a habilidade Y de fulano teria sido usada para disseminar notícia falsa de forma estratégica. Entendi. A lista de nomes e patentes, embora informe quem são, fica meio solta, desconectada da acusação principal de operações estratégicas. Fica um pouco solta nesse trecho, sim. Parece uma lista de chamada, sem explicar o papel de cada um no plano maior. É verdade. Fica parecendo só uma lista de quem estava envolvido, mas sem explicar o como. Como é que a patente de major ou de tenente-coronel se conecta com criar ou espalhar fake news, por exemplo? O que, na formação ou na função deles, seria relevante para isso? Para uma operação de desinformação? Essa é a pergunta central. Para tornar a acusação mais concreta e a estrutura desse núcleo mais compreensível a partir dessa notícia, seria útil indicar, mesmo que de forma, inferencial, né, baseado nas funções gerais que a gente conhece, ou informação pública, claro, sempre respeitando a fonte. Sim, sem inventar. Claro. Mas indicar como cada perfil poderia ter contribuído para a estratégia que a PGR descreve. Pegando o que você falou, como analisar isso pelas habilidades ou pelo acesso que cada um poderia ter? Poderia levantar umas hipóteses, talvez. Poderia, tipo, levantar questões exploratórias. Por exemplo, o conhecimento técnico militar de alguns deles. Planejamento, logística, contra-inteligência. Isso foi usado no planejamento ou na execução da disseminação? Ou a posição do agente da PF, ainda mais com passagem pela ABIN. Exato. Isso poderia ter facilitado o acesso à informação restrita, ou a redes de contato específicas, ou mesmo a técnicas de inteligência que ajudaram na operação. E o presidente daquele instituto do voto legal. Também.
Essa estrutura serviu como plataforma para dar uma cara de legitimidade para as narrativas, ou foi fachada para coordenar ações, buscar apoio, sabe, amarrar os perfis individuais à estratégia que a PGR alega. Isso daria muito mais substância para a narrativa que está no excerto. Ajudaria o leitor a montar o quebra-cabeça, né? Entender como aquele grupo específico, com aquelas credenciais, poderia ter agido de forma estratégica. Perfeito. Senão, a lista corre o risco de ser só isso mesmo, uma coleção de nomes e cargos. Falta a dinâmica, a função. Entendi completamente. Essa conexão entre perfil e função realmente adicionaria uma camada essencial de compreensão. Bom, então, para recapitular a nossa análise desse material aqui, a gente identificou 3 pontos principais que poderiam ser, digamos, aprofundados, né? Para quem lê buscando mais robustez. Isso. Primeiro, aquela necessidade de maior especificidade sobre as operações estratégicas de desinformação. Ir além do termo genérico, dar exemplos, mostrar a escala, talvez. Certo. Segundo, a importância de contextualizar a relevância da estreia do ministro Flávio Dino na presidência desse julgamento na primeira turma, explicar o porquê disso ser notícia, né? Que implicações pode ter, qual o contexto. E terceiro, a sugestão de conectar mais claramente os perfis dos réus às patentes, os cargos, as funções que eles teriam exercido na estratégia de desinformação. Mostrar como as habilidades ou posições deles poderiam ter sido usadas na operação. Exatamente. E para quem busca essa análise mais robusta lendo materiais como esse, as sugestões que a gente pode tirar daqui são bem práticas, né? Sim, o que a pessoa pode fazer. Primeiro, procurar ativamente por detalhes concretos das ações, seja na mesma fonte, talvez em outra parte dela, ou buscando em fontes complementares confiáveis. Não ficar só no título ou no resumo. Ir atrás dos exemplos que a gente falou. Isso. Segundo, investigar o contexto por trás das mudanças processuais ou da atuação das pessoas-chave, como essa nova presidência do julgamento. Tentar entender as potenciais implicações, a dinâmica mais ampla do tribunal. Não aceitar o fato isolado. Buscar o e daí. Perfeito. E terceiro, tentar fazer essas conexões funcionais entre os acusados e a estratégia geral. Buscar informações que ajudem a visualizar como o esquema todo poderia ter funcionado na prática. Como as peças se encaixam. Entendi. Adicionar essas camadas de informação e análise ajuda a ter uma visão mais sólida, né? Menos superficial. Com certeza. Ajuda a construir uma compreensão mais profunda de eventos complexos como esse julgamento. Ótimo. A gente sempre encoraja essa busca contínua por clareza, por contexto, por profundidade nas informações que a gente consome e analisa. É fundamental. E se você que nos ouve tem algum material, alguma análise, algum trabalho que gostaria de discutir com a gente, buscando talvez aprimorar com uma perspectiva assim construtiva, detalhada, Fique à vontade para entrar em contato. A ideia é explorar juntos como tornar a comunicação ainda mais eficaz, mais impactante.